Nós temos memes hoje. Fique até o final pra ver memes hoje. Eu tô tentando falar, não vai ter mundo libertário, então a gente vai já ver os memes. Mas antes de ver os memes... Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Giro de Quarta. Agora na quinta. Eu sou a Clara. E eu sou o Davi. E pra essa semana... Que é a última do ano. É a última do ano? Bom, é a última do ano que a gente vai fazer, não é? Não, semana que vem tem também, não tem? Semana que vem tem também, você viu aqui primeiro. Eu não acho que vai ter alguma coisa semana que vem, porque agora todo mundo tira férias, né? O cidadão de bem, os corruptos, os políticos, os funcionários públicos principalmente. Bom, nós vamos fazer o nosso especial de Natal. Vamos? Não, por que não? Vamos gravar a gente fazendo a ceia de Natal. Não sei se a Rapaz quer ver isso. A Rapaz quer ver o que a gente disser pra Rapaz e ver. Então vamos à primeira notícia da semana, que não poderia deixar de ser, é claro, a derrocada do Chile, que era um dos poucos países da América do Sul que ainda tinham bons índices econômicos. E agora eles elegeram um comunista? É isso? Comunista, esquerdista, socialista. O cavalheiro se chama Gabriel Boric. E sinceramente eu não sei no que ele acredita, porque eu desconfio que os esquerdistas não acreditam em nada. Eles só querem poder. Primeiramente, é claro, como era esperado, desespencou a bolsa, subiu o dólar, etc, etc, mas a gente não deve levar isso muito em consideração. Porque a bolsa no curto prazo tem mais a ver com o que cada investidor espera que os outros investidores acreditem que vai acontecer. Ou seja, se acontece algo que te leva a crer que outros investidores vão vender, você tem de vender também. Supondo que você está investindo no curto prazo, etc, etc. Mas o que vai interessar pra gente, nesse caso, vai ser o que vai acontecer no futuro. Será que o Gabriel Boric, o Gagá, ele vai ter condições de impor o regime que ele quer impor, que é o regime que ele precisa impor para se manter no poder? Porque nunca vamos esquecer uma coisa muito importante. O esquerdista não pode, ele pode até ter mentido para se eleger, mas chegando lá ele não vai poder chegar e dizer: não, gente, era brincadeira, vamos esquecer tudo isso, agora eu vou fazer uma política econômica séria, porque a base de apoio dele não quer isso. E se ele for nessa direção, ele vai perder a base de apoio dele, como aconteceu com a Dilma, que foi o que eventualmente levou ao impeachment. O que eu tenho a dizer sobre o comunismo tomando o Chile é que eu fico muito preocupada, e que esses dias atrás a gente estava no grupo do Liber Nacional calculando qual vai ser o único país do mundo, né? Aliás, quais serão os países que serão o refúgio pra gente que quer fugir de governos autoritários e fugir dos socialistas, e no final das contas só vai sobrar o Paraguai. Que lá não tem governo nenhum. Que lá é um governo, é uma terra de ninguém, é Deus dará. Vai ser o único lugar que vai existir. Você ouviu aqui primeiro, o Paraguai é o novo Ancapistão. Mas eu acho que tem a Based Poland também. Ah, tá. Ah, meu Deus. O gato está voltando pro comunismo e está tentando atacar a câmera. Será que ele vai atacar? Ele está dando todos os sinais que ele vai atacar. Mas não é a câmera. Não é, mas tá bem perto. Bom, se a câmera cair, foi o gato. É muito preocupante, é triste. E o que preocupa é que isso pode ocorrer aqui ano que vem, né? Como a gente viu no mais indigesto jantar da história brasileira, que foi esse jantar com o Lula e o Alckmin, que na verdade não era um jantar Lula-Alckmin, aliás, era um jantar Lula-Alckmin, mas foi um jantar oferecido por um tal de Grupo Prerrogativas, que é um grupo de advogados anti-lavagistas e pró-democracia, né? Você deve imaginar que é só a nata, só a gente boa, uma galera do UOL, tem um cara que fica no Twitter escrevendo um monte de idiotice o dia inteiro, eu detesto aquele cara. Enfim, uns advogados esquerdistas aí da mídia que ofereceram esse jantar pra galera, e só tinha a nata, né? Só a nata da política brasileira. Indivíduos como Renan Calheiro, como Simone Tebet. A Simone Tebet eu li, mas eu não tenho certeza se ela foi. Agora, tinha gente do MDB, tinha gente do PSD, do PSB, tinha o presidente do MDB. Quem é o presidente do MDB hoje mesmo? É o Renan Calheiros? Sabe Deus. Enfim, tava lá o Renan Calheiros, tava o Randolfo Rodrigues, tava o Rodrigo Maia. Sabe quem eu senti tava falta? Todo o PT. Do Cibá Machado. Por que o Cibá Machado não tava lá? Aliás, eu tô com saudade do Cibá Machado. O que aconteceu com esse homem? O impeachment da Dilma, ele trazia a alegria da galera com seus comentários sobre a CIA e sobre outras coisas assim, que estavam tentando dominar o nióbio do Brasil, alguma coisa nesse sentido. Ok, a gente tem um problema. Eu realmente não sei quem é esse homem. Mas enfim, tava lá o Omar Aziz, ou seja, todo aquele pessoal que tava na frente da CPI da Covid esse ano, que era uma CPI pra investigar os crimes. Claro que não, era uma CPI pra enfraquecer a imagem do Bolsonaro, pra o Lula ser eleito ano que vem. Todo esse pessoal tava lá. Tirar o gato Eu acho que se a gente não tirar o gato daqui, o negócio vai se complicar. Voltamos. Mas sabe quem também não estava no jantar?
Quem? A Dilma, a ex-presidente Dilma, não estava no jantar e isso foi falado também na mídia. E dizem que ela mesma falou que ela ficou surpresa por não ter sido convidada e que agora ela sabe que ela é um problema pro Lula. Inclusive porque pessoas como o Kassab, o presidente do PSD, o próprio MDB, que apoiaram o impeachment em 2016, estavam lá agora conversando com o Lula e fazendo alianças com o Lula, e eles, o próprio Lula, todo esse pessoal falando, não, foi um show de democracia isso, nós deixamos as nossas diferenças de lado, o Lula falou que não, tudo bem, eu sei que fulano falou mal de mim no passado, não vou com essas palavras, eu sei que fulano fez críticas no passado, mas pela democracia do Brasil, para lutar contra a extrema-direita autoritária, a gente vai dialogar, e deram um show de democracia, foi assim, uma coisa... Eu não tenho palavras pra descrever. Bom, o quanto eu tô enojada. Mas não é só você. De acordo com a mídia que cobriu esse evento super, hiper democrático, alguns petistas estão com dificuldade de engolir essa possível aliança Lula-Alckmin. Especialmente os petistas antigos, o que a mídia está chamando de neopetistas, esses estão aceitando com mais facilidade. E isso me lembrou um trecho de 1984 que eu acho muito interessante, porque qual é a dificuldade dos petistas mais antigos em aceitar isso? É porque 15 anos atrás o Lula e o Alckmin eram inimigos, e não só, e todo o ódio que hoje em dia a esquerda, sim, mas todo o ódio que os petistas hoje têm pelo Bolsonaro, eles têm pelo Alckmin. Sim. Eles não sabiam que era brincadeira, eles não sabiam que era um teatro das tesouras. E isso me lembrou da situação das guerras no 1984, que a Oceania, o país onde vivia o personagem principal, Winston, ele estava em guerra contra a Eurásia e tinha uma aliança com a Estásia, que seria a Ásia do Leste. Mas o Winston lembrava que 4 anos antes a situação era o contrário. Ele estava em guerra com quem agora ele era aliado e estava aliado com quem agora estava em guerra. Só que ninguém podia admitir isso. Por quê? E aqui é a parte que eu cito. Porque oficialmente a mudança de parcerias nunca aconteceu. A Oceania estava em guerra com a Eurásia. Portanto, a Oceania sempre esteve em guerra com a Eurásia. O inimigo do momento sempre representava um mal absoluto. E, portanto, qualquer acordo, futuro ou passado, com ele seria impossível. Então, em outras palavras, o problema que nós estamos vendo aí com esses petistas raiz é que eles ainda não aprenderam a controlar a sua memória. Entendam, vocês só devem lembrar do que o partido mandar vocês lembrarem. O que não é conveniente para o partido, vocês esquecem. É simples. Afinal de contas, é uma questão de tempo até que, se vocês não fizerem isso, vocês simplesmente serão mortos. Então, é melhor aprender por bem. Ainda sobre esse jantar, eu falei dos organizadores do evento, e eu queria, Davi, ler aqui pra você... É porque eu fui pesquisar, falei, bom, quem é esse nobre grupo de advogados chamado Prerrogativas, né, que aparentemente, assim, fazem muito pelo Brasil, e eu fui entrar no site deles e ver de onde surgiram esses rapazes, esses cavalheiros. Esse povo tão bem intencionado, tão puro de coração. Esse povo tão... que luta pela democracia da opinião única. Exato. E aí eu entrei no site deles, lá onde eles descrevem, onde eles falam sobre o próprio grupo. Aí tem uma parte que me chamou muito a atenção e eu quero ler aqui pra você, ao vivo, ler pra vocês, que é o seguinte, abre aspas. A julgar pelos zigue-zagues do atual governo, só podemos esperar por novos tremores. 2 pontos. Fortalecimento do Estado policial, tá falando de novos temores, tá? Fortalecimento do Estado policial, superlotação de presídios, resposta ainda mais violenta ao crime, menos transparência e essa parte eu quero destacar. E uma perigosa convicção de que as autoridades devem afrouxar seus mecanismos de controle. Ou seja, o que mais me assusta nisso não é o Lula tá compondo com a puta que pariu, porque a gente sabe, né, que ele vai dar dinheiro pra um, dar dinheiro pra outro, tá tudo certo. Não é isso. O que me assusta é ter um grupo de pessoas que não estão dentro da política institucional, um grupo de pessoas que apoiam isso e provavelmente várias outras pessoas que vão passando essas ideias adiante, que realmente, em pleno século XXI, eles acreditam no Estado forte. Eles acreditam que eles são seres superiores e que todo o resto da população é um bando de gente inferior, moralmente inferior, intelectualmente inferior, que precisa muito de um Estado forte e controlador, como ele tem aqui, como ele diz aqui. Então, para eles, um Estado que pareça que não vai ser tão controlador com a vida da população é um perigo. É um perigo.
Isso é o que mais me assusta. Essas pessoas, seja lá o que elas estão ganhando com isso, elas não são as pessoas que vão sair candidatas. Eles são professores, estão nas universidades, e eles realmente acreditam que o Estado deve ter todo esse controle na vida das pessoas. É porque para a esquerda, a democracia é você ter o direito de escolher o que eles querem que você escolha. Porque eles são iluminados. Exato. Eles sabem mais do que você. Exato, é perfeito. Então, toda aquela história do nós somos democráticos, o pobre, o cidadão. Não, ele sabe o que o pobre quer, ele sabe o que o cidadão quer, ele sabe o que o cidadão médio quer. E assim, esse é o pessoal que mais me faz querer vomitar. Eu tenho nojo desse pessoal. Eu assim, deve ser eu acho que eu não devia sentir uma coisa tão ruim assim por outras pessoas, mas eu sinto uma repulsa quando eu leio algo assim e penso que teve uma pessoa que realmente acredita nisso, que estava lá digitando e achando que ele é o arauto da moralidade, da justiça aqui no Brasil. E da ciência. E esse cara tava lá chamando esse bando de parasitas, esse bando de esquerdistas, esse bando de escória para um jantar. Enfim, já me estendi. Bom, mas nem tudo é escuridão. Os comediantes ainda nos fazem rir. Por exemplo, uma revista de sátira chamada Isto É publicou que o ministro Alexandre de Moraes... Editor, põe aí aquela musiquinha do nosso sagrado ministro Alexandre de Moraes. Que é pro pessoal lembrar. Ministro Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes. Então, esse homem foi eleito pela revista de sátira Isto É, para quem não conhece, uma espécie de Onion brasileira, ironicamente, como o homem do ano. O quê? Não era sátira? Isto é uma revista de verdade? Não é de brincadeira? O mundo está acabando. Algum comentário sobre isso? Como assim ele foi eleito o homem do ano? Pela revista Isto É. Por quê? Sim, é. Qual justificativas ele deram para eleger esse nobre? Pela sua incansável e irreprochável luta pela Constituição. Que ele está reescrevendo, de tanto que ele gosta dela, que ele decidiu reescrever tudo, que é para ficar melhor ainda. Então, é um herói nacional, esse homem. Eu não sei, certas coisas assim chegam num ponto que você tem de achar que a pessoa que está escrevendo isso estava rindo enquanto escrevia. Porque senão você vai achar que o mundo enlouqueceu. Tipo essa notícia também, da revista que aparentemente estava fazendo uma sátira, mas parece que é séria, que é a revista Veja, falando sobre o jantar, né? Fazendo notícias sobre o jantar, repercutindo o jantar, falando que 40% de todas as interações na web sobre o jantar eram positivas. Sim. Então, teve alguém lá, né? Eles acham que eles conseguiram ver todas as menções ao jantar e que 40% eram favoráveis ao jantar. E 30% eram negativas que vinham dos bolsonaristas. Dos bolsonaristas. Que viram nisso essa parte é excelente. Uma confirmação da sua crença que o sistema está unido contra o Bolsonaro. Eles viram nisso, não é que isso prove que é verdade. Eles falaram, na verdade, eles falaram assim, que isso acabou reforçando a imagem que os bolsonaristas têm, erroneamente na cabeça da Veja, que os bolsonaristas têm de que o Bolsonaro, né, de que o sistema está contra o Bolsonaro. E que o PSDB e PT são tudo uma coisa só. E que o PSDB e o PT querem que as coisas voltem a ser como eram lá em 2012 para baixo, porque, né, eu tô no poder aqui, eu sou presidente, mas eu te dou um cargo, eu te dou outro cargo, libero dinheiro para todo mundo, e como o Davi falou aqui para mim agora há pouco, que não adiantaria nem matar o Lula. Não que alguém aqui tenha falado em... Espero que ele continue fumando suas cigarrilhas, seus charutos cubanos, que esse câncer volte com força total e ele morra. Pensado nisso no sentido de que, nossa, isso acontecesse, né? Que não adiantaria fazer isso, porque enquanto o Estado existir e tiver dinheiro pra dar pras pessoas, vão ter pessoas que vão ocupar esses cargos e vão fazer alianças políticas com a promessa de oferecer dinheiro pros outros. E eu só quero dizer que até um relógio quebrado tá certo 2 vezes por dia, e a Veja, portanto, acertou metade do que disse. Realmente, essa informação do jantar do Lula com Alckmin reforçou a crença bolsonarista de que o PT e PSDB é a mesma coisa, porque provou que ela é verdadeira. E não tem reforço mais importante para uma crença do que provar que ela é verdadeira. Mas tiveram algumas coisas boas ainda sobre esse jantar. Como, por exemplo, o Marcelo Freixo postando foto com o Alckmin,
no seu Twitter, e aí lá uma enxurrada de pessoas, né, gente do PSOL, esses esquerdistas mais raiz, né, mais luta de classes e menos... Progressivismo, Exato. people. Falando que era um absurdo, que eles estavam se vendendo, que isso que ele estava fazendo é um absurdo. Então, pelo menos é bom ver esse pessoal apanhando de quem eles acham que eles têm na mão. Em um movimento que atrasou a luta dos transgêneros em décadas, a esposa de Emmanuel Macron, presidente da França, Brigitte Macron, vai processar todo mundo que disser que ela já foi homem. Como assim? Um site de ultra, hiper, mega direita publicou que ela nasceu com homem sob o nome Jean-Michel Trogneux, Tá, mas que ela é mudou de mentira, né? sexo. Não cabe a mim dizer a verdade interna dela, se ela é homem ou mulher. Não, se ela vai processar a revista por fazer uma mentira, assim, dado que existe o aparato jurídico e eles podem utilizar, ela não tá insana em fazer isso. Não, eu só estou dizendo que é um atraso pro direito dos transgêneros similares. Né? Ela podia ter... Ah, agora eu entendi. Ela podia ter encabeçado a pauta e falado, me descobriram, é isso mesmo. E aí, é verdade. Tem de ver, inclusive, como vai ser esse processo que ela vai fazer contra o site. Porque se ela der a entender que ela estava sendo, de uma maneira que a sua moralidade estava sendo atacada, que ela estava sendo denegrida, isso seria transfobia. Exato. Esse é um comentário que ela deve aceitar, que dizerem que ela já foi homem, como ela tem de aceitar dizerem que semana passada ela usou um vestido preto. Mesmo que não seja verdade, não é motivo para processar. Exatamente. É um fato normal da vida. As pessoas um dia são homens, outro dia são mulheres, outro dia são homens, E outro qual dia o são... problema, né? por Será que ela que se sentiu ofendida? Por que ela tá se ofendendo por um negócio desse? É transfobia? Deve ser. Brigitte Macron. É transfobia. Eu tô dizendo, esse pessoal é tudo transfóbico. E também, num raio de esperança vindo dos democratas americanos, o senador democrata Joe Manchin decidiu que ele não vai ajudar o presidente democrata Joe Biden a implementar o comunismo por enquanto. O pacote que é do Build Back Better do Biden, que tinha passado na Câmara semana passada e a gente comentou, agora parece que vai parar no Senado, porque o Senado está dividido 50-50 e tem um republicano, o Joe Manchin, que não quer que o pacote passe do jeito que ele está. Portanto, está estabelecida uma batalha entre os dois Joes, o Joe senil e o Joe Manchin. A pergunta de por que ele está fazendo isso, basicamente é que ele é um democrata da Virgínia Ocidental, que é um lugar conservador, eu não sei como ele se elegeu, mas isso faz dele, precisa que ele se mantenha no centro e, portanto, ele não pode simplesmente apoiar a implementação do comunismo como os outros democratas já fazem com alegria. Portanto, o pacote de comunismo de Joe Biden parado por enquanto. E para fechar a nossa edição pré-natal, vai sair antes do Natal. Antes do Natal. Nós temos memes. Nós temos memes hoje. Fique até o final para ver memes hoje. hoje. Eu tô tentando falar, não vai ter mundo libertário, então a gente vai já ver os memes. Mas antes de ver os memes, nós ficamos de informar vocês sobre o hackeamento que teve dos dados daquele site do negócio, como é que chama? Ministério da Saúde? Do Ministério da Saúde. E, de fato, foi hackeado e, de fato, está tudo lá na Deep Web, só que nós não podemos revelar isso aqui porque o YouTube ia nos censurar. Daí a importância da gente passar para o Telegram. Eu, pessoalmente, não gosto do Telegram porque ele não é muito seguro, mas, aparentemente, porque o Telegram não tem representante legal aqui no Brasil, eles decidiram que vão ignorar a onda de censura imposta pelo Ministério da Verdade, quero dizer, pela Justiça Eleitoral. E, portanto, aparentemente, o Telegram é um lugar onde você vai poder dizer as coisas que o governo não quer que você diga. Portanto, acho melhor a gente ir logo pro Telegram. A gente tem que criar um canal no Telegram para manter o povo informado dos fatos. Então, vamos lá, gente. Se a esquerda tá apavorada com o Telegram, então isso quer dizer que alguma coisa boa tá acontecendo lá, é melhor a gente ir. Mesmo não gostando, e eu não gosto, mas vamos lá. Eu, pessoalmente, acho que signo era melhor. Mas vamos pro Telegram, porque o que tiver assustando a esquerda tá valendo. E agora, como disse Clara, os memes da semana. Os memes da semana que não vão ser vistos no mundo libertário, porque... Metade da semana, né? Os memes que a gente tem, gente. Também vamos... Os memes que a gente achou. É. Teve um que é muito bom que eu achei por aí. Mas deixa eu ver os teus antes. Esses aqui são todos do Chico. O Chico tava aguardando pro fim de semana, a gente vai pegar e vai usar, porque não vai ter fim de semana. Isso aqui não parece um meme. Isso realmente é uma notícia verdadeira. A Califórnia vai banir os geradores de esses negócios de limpar, varrer grama morta com tipo um sopro de ar. Por quê? Sabe Deus, um monte de comunista doido. Esse aqui é bem engraçado. De um lado um Chad, de outro um Ojak todo furado de agulha, com um QR Code na testa e duas máscaras. E os dois pensando,
o filho da puta ainda tá vivo. Aí depois esse eu não entendi. É um ANCAP, um bichinho ANCAP, pedindo um pedaço de bolo do comunista. O comunista diz não. Aí o bichinho ANCAP diz foda-se. Aí depois é o ANCAP voltando com uma barraquinha de bolo. E o comunista dizendo, aí você tem muitos bolos e não está dividindo. Quem é que decide isso? E aí vem o Brasil vestido de policial e aponta uma arma pra ele. Por que você não entendeu? Não entendi. Ah, aqui, ó. Entendi o quê? Não entendi o que você quer O dizer. comunista não tá dividindo o negócio. Não, eu entendi, mas... E aí ele fala, então foda-se, então eu vou vir com a minha barraquinha. E aí vem o cara que fala, mas você... Igual você falou... Conta a história da tua professora de mestrado. Qual? A que falou dos peixes. É a mesma coisa. Assim. Esse meme é essa história. Eu tive uma professora no mestrado que acreditava que... E essas são as palavras dela. Que nós achamos, ela estava se referindo a ela, os outros comunistas, que nós achamos que essa questão da luta de classe é só o rico tirando dinheiro do pobre. Mas isso não é verdade. Por exemplo, se você vai numa vila de pescadores e tem um pescador que tem mais dinheiro do que os outros, que ganha um pouquinho mais do que os outros, ele também está roubando dinheiro dos outros pobres. Assim, não é porque ele pesca melhor, porque ele deu sorte, porque ele tem um barco maior, não. Ele está roubando o peixe dos outros pescadores. Mas eu não vejo similaridade com esse negócio aí. Você acha que não? É meio confuso. Ok. Essa é muito boa. Droga, pisei na merda. Ele olha a capa da Isto É. Com o Alexandre de Moraes. Com o Alexandre de Moraes. Durante o parto, a dor é tão forte que a mulher pode imaginar a dor de um pai que tem um filho, seguidor do Nando Moura, do MBL, defensor da terceira via. Eu vou dizer, eu não gostei desse meme, eu acho que ele tá errado. A dor desse pai é muito maior. Nenhum parto, nenhuma mãe vai conseguir imaginar como é que sofre um pai que tem um filho assim nesse estado. Nem devia fazer piada com isso, que isso é uma coisa muito séria. Último meme da semana. Esse rodou um monte aí pelos grupos, né? Que é o cara que vem, cara da terceira via fala, que é direitão esclarecido, nem Lula nem Bozo. Aí ele vai votar em branco, aí aparece lá, né? Não, a gente vai votar na terceira via, não é isso? Eu acho que é o segundo turno, no caso. Sim. Na verdade isso aqui nem fecha 100%, então é qualquer coisa. Não, são 80 mil votos, 779.990. Mas é o cara, ok. É o cara que vai votar, que não vai votar no Lula, não vai votar no Bozo, porque, nem Lula nem Bozo, e daí o Lula vai ser eleito nessa palhaçada. E não vamos esquecer que aconteceu exatamente isso nos Estados Unidos, que os libertários votaram lá na candidata deles, que era progressista, apesar de se dizer libertário, e acabou ganhando o senil em chefe que está lá até agora. Mas vamos ser sinceros, né? Dizem, ninguém está afirmando que essas eleições tiveram qualquer problema, foram as eleições mais honestas, mais fortes, mais confiáveis na história, não apenas da humanidade, de todo o universo. Não teve problema nenhum, mas eu acredito que se todos os libertários tivessem votado no Trump, de algum jeito teriam aparecido mais votos pro Biden de madrugada. Mas não que tenha tido qualquer tipo de irregularidade. A eleição mais forte de todos os tempos. Só vai ser superada pela nossa eleição aqui ano que vem, que vai ser mais forte ainda. Vocês vão ver a força que vai vir essa eleição. Vai ser algo extraordinário. Mas o problema é que aqui esse pessoal fala que não vai votar no Bolsonaro nem no segundo turno contra o Lula. Ou seja, eles votariam branco, mas não iam votar no Bolsonaro. Eles só tem vergonha de dizer que eles vão votar no Lula. Não, eles não... no Lula. Tá. É só vergonha de dizer que eles vão votar no Lula. Pode ser. Se você vê, se alguém vê que o Bolsonaro fez algo que justifique colocar, que o deixe em pé de igualdade com Lula, essa pessoa não é normal da cabeça. Isso é só um marketing que a terceira via está fazendo, que os dois são iguais. Não existe similaridade. Se você está enxergando isso, a sua mente foi deturpada. E é isso. Esses foram os memes da semana. Vamos escolher o vencedor? A gente vai, claro. Qual é a graça de ter os memes da semana sem foram tão poucos memes. Sim, mas então é mais fácil. Na verdade, esses aqui são da semana passada. Na verdade tem um meme vencedor. Já chegou? Não. Não é nenhum desses que a gente viu? Não é nenhum desses que a gente viu. Um meme que foi mandado lá no grupo do Liber pelo presidente do Liber. Aquele é muito bom. Que nem era meme, né? Esse é ótimo. Asiáticos. Matemática é fácil. Europeus. Matemática é difícil. Americanos. Is math racist? E eu vi essa entrevista, ela não é nova. E realmente ele perguntou Mas isso é pra verdade mulher. isso mesmo? Sim. Meu Deus. Você não sabia, não? Eu é achei que uma sim, corrente mas nos eu Estados Unidos. Essa sei. mulher realmente foi no show desse homem, que eu esqueci o nome, pra dizer que matemática é racista. Por quê?
Qual foi o argumento que ela deu? Olhe bem pra cara dessa mulher. Qual foi a cara dela aí? Ela parece alguém que vai dar argumento? Ela parece alguém que vai conseguir pôr algum argumento pra fora? Não. Então eu acho que... Sim, ela foi levada lá justamente porque ela tem essa cara. Pra mim esse foi o melhor que eu vi essa semana. Então ganhou. Rufino, shout out. Tamo junto. O Rufino ganhou o meme da semana. Isso aí. Até mais. Boa noite a todos. E continuem livres.